Um assunto muito importante é a Guerra do Vietnã e a sua República Socialista. O assunto em que vamos continuar a explicar para vocês. Para introduzir, vamos entender a sua localização, que é no Sudeste Asiático, o seu contexto histórico, que foi a expansão colonial europeia no século XIX e ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. E o objetivo que é entender os eventos que levaram à independência e reunificação do Vietnã. Vamos falar, então, da ocupação japonesa e a retomada francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a região da Indochina foi ocupada pelo Japão, que enfraqueceu o controle colonial francês. Em 1945, com a derrota do Japão, a França retomou seu domínio sobre a região, enfrentando, entretanto, a resistência local. Nesse período surgiu o Viet Minh, que é um movimento nacionalista liderado por comunistas, cujo principal objetivo era conquistar a independência do Vietnã. E como podem ver ao lado, temos a imagem do soldado do Viet Minh. Tivemos então as guerras de independência. O conflito entre o Viet Minh e as forças coloniais francesas resultou na Guerra de Independência do Vietnã, que durou de 1946 a 1954. Esse conflito foi marcado por uma luta intensa entre os nacionalistas vietnamitas, liderados por Ho Chi Minh, e apoiados pelo bloco comunista contra a França, que buscava manter o controle sobre a Indochina. A guerra culminou na Batalha de Dien Bien Phu, uma vitória decisiva do Viet Minh que levou à rendição francesa em 1954. Como resultado, o Vietnã foi dividido pelo Acordo de Genebra, traçando uma linha de separação no paralelo 17. O Vietnã do Norte sob um governo comunista e o Vietnã do Sul, com um governo apoiado pelos Estados Unidos. Durante a Guerra do Vietnã surgiu o Vietcong, uma guerrilha comunista que operava no sul do Vietnã e buscava a reunificação do país sob um governo comunista. A presença do Vietcong aumentou a instabilidade no Vietnã do Sul, fazendo os Estados Unidos intensificarem sua intervenção, inicialmente com apoio logístico e posteriormente com o envio de tropas em grande escala. Isso é uma visão cartográfica da Guerra do Vietnã. E como meu amigo Lulinha disse, larguem de preguiça e abrem o livro de vocês nessa página, porque eu também não estou a fim de explicar. Agora, a ofensiva do Tet, que foi uma série de ataques coordenados pelo Vietnã do Norte e pelo Vietcong em mais de 100 cidades e bases no Vietnã do Sul, incluindo Saigon. Foi um marco de resistência que evidenciou a capacidade de combate do Vietcong e desafiou a percepção de que os Estados Unidos estavam vencendo a guerra. O evento teve um impacto profundo na opinião pública americana, gerando crescente oposição à guerra e aumentando a pressão sobre o governo dos Estados Unidos. Isso levou ao início do desengajamento militar, com a redução progressiva das tropas e uma transição para a vietnamização do conflito, em que os Estados Unidos procuraram transferir a responsabilidade do combate para as forças sul-vietnamitas. Agora, a reunificação do Vietnã, onde que a retirada das tropas americanas do Vietnã em 1973 foi formalizada pelos Acordos de Paris, que visavam um cessar-fogo e a restauração da paz. No entanto, mesmo após a saída dos Estados Unidos, os combates entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul continuaram. Em 1975, as forças comunistas lançaram uma ofensiva final que culminou na tomada de Saigon, a capital do Vietnã do Sul. Com a vitória comunista, o país foi reunificado sob um regime comunista, marcando o fim da guerra e o início da República Socialista do Vietnã. E as relações diplomáticas de 1995, onde teve o restabelecimento das relações diplomáticas entre Vietnã e Estados Unidos, 20 anos após o fim da guerra, junto com a reflexão sobre o impacto da guerra na geopolítica e nas relações internacionais.
E para terminar o assunto, tem algumas fontes aí. Eu sugiro vocês verem isso, pois vai ajudar a entender sobre o assunto.